Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Palavra do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por Tua presença em nosso meio. Te damos graças, Senhor, por Tuas ricas e poderosas promessas, por Tua palavra viva. E suplicamos ao Espírito Santo de Deus que ministre aos nossos corações, gerando esperança, vida, temor e reconhecimento dos nossos pecados, para corrermos diante do Senhor em busca de graça, perdão e salvação. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, damos graças. Amém. A grandiosa grandeza da glória de Deus é apresentada em Apocalipse capítulo 4. Interessante que, não sei se você já parou para prestar atenção, quando o sol está muito quente, aquece a terra, e seu brilho preenche toda a criação de Deus, invade todos os 4 cantos da terra, toda a luz gloriosa desse astro poderoso que é o sol. A Bíblia também relata em semelhança, mas superior glória, a glória do Senhor Jesus Cristo é apresentada em Apocalipse capítulo 4. O aspecto da glória do Senhor Jesus Cristo é gloriosamente superior a qualquer glória do aspecto natural e humano. Em Apocalipse capítulo 4, verso 3, o escritor João nos apresenta uma visão majestosa da glória de Deus. João descreveu Deus com aparências de pedras preciosas, como jaspe, sardônio. Jaspe, frequentemente, é uma pedra que mostra e simboliza a pureza e a santidade de Deus. Enquanto que o sardônio, de cor vermelha, pode representar o sacrifício e o amor de Deus revelado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pedras preciosas exprimem o valor e o alto significado da glória de Deus, o esplendor maravilhoso da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que um homem com o mesmo nome que carrega o livro, Isaías, o profeta Isaías, em um cenário de morte de um soberano, no seu contexto real, o rei havia morrido, a cidade e a nação está em desespero por causa da morte do rei. Mas nesse momento de angústia, de perturbação na mente e na vida econômica, financeira do país,
Isaías, ele adentra a presença, os átrios, a casa de Deus e tem uma visão gloriosa, majestosa, poderosa, a visão de Deus no trono. E da mesma maneira, João, em um período de perseguição, e dura perseguição dos cristãos, ele é convidado por Jesus, e Jesus revela a ele sua gloriosa natureza divina. Mas nessa noite eu pergunto a cada um aqui dos presentes: o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Sei que a resposta pode ser difícil, complexa, e a mente humana ter que responder seja muito complicado, mas biblicamente podemos compreender que a glória de Deus fala a respeito dos seus aspectos essenciais, da sua pessoa divina. Quando nos aproximamos de uma pessoa, de um indivíduo, e passamos a conhecer, notamos traços da personalidade, notamos aspectos dessa personalidade, notamos qualidades também dessa pessoa. E dessa mesma forma também Deus é uma pessoa viva, santa e poderosa. A glória de Deus é o peso da majestosa bondade. E a glória de Deus revela tanto o seu nome como o seu caráter. É interessante que nos livros de Salmos podemos entender a qualidade, o aspecto, o caráter de Deus, quando fala sobre a sua santidade, quando fala sobre a qualidade da sua bondade, o amor de Deus, revelado no Salmo 100, dura para sempre. Entendemos que o caráter de Deus é de uma bondade eterna e que dura para sempre, sua graça, sua misericórdia. O Senhor Jesus, em João capítulo 11, verso 40, disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, viria a glória de Deus? Você sabia que a glória de Deus, ela está acessível a qualquer homem, a qualquer mulher? Repito, a glória de Deus está acessível a qualquer homem, a qualquer mulher que, crendo em Deus, venha experimentar toda a sua bondade, toda a expressão do amor de Deus revelado em Jesus, na altura da cruz e em seu amor eterno, incondicional, que nos atrai, que enche cada coração crente, arrependido dos seus pecados, torna agora conhecedor da bondade de Deus. A pergunta é: Deus que habita as mais altas nuvens, que é soberano, e como disse João no capítulo 4 de Apocalipse, Ele é majestoso, glorioso, como diz o profeta Isaías, habita no lugar mais alto, ponto mais sublime do universo. Será que Deus pode ser acessível, conhecido, experimentado? A Bíblia diz que sim. E João capítulo 11, verso 40, o texto que já lido, confirma essa verdade.
Aquele que crer em Jesus, em suas promessas, em sua palavra, pode conhecer a qualidade de quem Deus é, a sua bondade, o poder da sua graça e o poder da sua misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 4, nos diz que o esplendor do Senhor é como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia seu poder. Por isso, o Salmo 104, verso 1 diz que devemos louvar ao Senhor com toda a nossa alma, pois o Senhor, Ele é grandioso e está vestido de majestade e esplendor. Diz o texto em Apocalipse que ao redor do trono havia um arco-íris, parecido como uma esmeralda. Em todos os momentos, quando chove muito sobre a terra, o tempo está muito quente, nós podemos observar o fenômeno que chamamos de arco-íris, conceituado, tão conhecido popularmente. A cada geração vendo esse fenômeno que atravessa os céus e que a Bíblia chama de sinal de graça, de misericórdia, de favor de Deus, olhando para o arco de Deus nos céus, podemos contemplar toda a beleza e majestade do amor de Deus revelado em sua aliança eterna. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que por causa da maldade no coração dos homens e das mulheres, de toda a humanidade, todos foram condenados com um grande dilúvio. Mas diz o texto sagrado que não mais Deus castigaria a raça humana daquela mesma forma, mas que através do sinal do arco, simbolizando a sua aliança com o seu povo, confirmando todas as suas alianças e pactos com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com José, mostrando que Deus ele tem uma vontade e um propósito eterno de restaurar, de atrair, de perdoar e trazer novidade de vida sobre toda a terra e espalhando sobre todas as famílias, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O arco-íris aponta para a aliança eterna de um Deus misericordioso. E é no texto de Apocalipse capítulo 4 que João ele vê um arco-íris mostrando o sinal de reconciliação de Deus em Cristo, trazendo toda a humanidade sendo salva e restaurada pelo poder do Cordeiro de Deus. O arco de Deus, mostrado em Apocalipse capítulo 4, é símbolo da aliança, lembrando-nos da promessa de Deus com Noé. Gênesis capítulo 9, verso 13. Agora a esmeralda, com a sua cor verde, sugere esperança e vida, renovação, em um mundo marcado por tanto sofrimento, por tanta dor, por tantas tragédias, por tantos conflitos. Há esperança na presença do Senhor Jesus Cristo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. O arco de Deus aponta para a graça misericordiosa
de Deus em Jesus. E segundo Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que todos os homens e mulheres são indesculpáveis, vendo toda a criação de Deus, vendo toda a ação de Deus sobre a criação, nós somos indesculpáveis. É fato que essa visão revela a glória de Deus, a imensa, gloriosa manifestação da bondade de Deus, revelada em toda a sua majestade. Há uma grande diferença entre olhar para Jesus para encontrar a graça, a salvação e perdão para os seus pecados, e olhar para os ídolos que não podem oferecer salvação. A Bíblia chama isso de idolatria. Olhar para construções humanas, ideais humanos, pessoas limitadas, fragilizadas, criadas pelos artistas humanos, pelas mãos humanas, não podem gerar ou trazer salvação, mas somente o olhar penetrante, foco em Deus, pela fé em Jesus, pode trazer salvação. O texto de Apocalipse nos leva a uma reflexão a respeito da majestade de Deus. Você já parou para olhar para a beleza do sol? Mas é interessante que o sol ele não é misericordioso. O sol ele não tem misericórdia de ninguém. O sol ele vai aquecendo, em altas temperaturas, quase que se aproximando da nossa terra, da nossa vida, da nossa existência, e aquele que não estiver preparado ou num lugar adequado para a sua proteção pode ser queimado, vivo, fulminado pelo fulgor, pela glória desse astro tão poderoso. Mas a Bíblia diz que a manifestação da glória de Deus se revela em misericórdia. A Bíblia diz que ninguém pode se chegar diante de Deus por causa da sua santidade. A Bíblia mostra isso lá no livro de Êxodo, que um homem chamado Moisés contemplou, viu a glória de Deus, não foi fulminado, não foi levado a óbito, mas encontrou graça e misericórdia da parte de Deus. Nessa noite, somos convidados a olhar para Jesus e não sermos consumidos, mas sim sermos encharcados por seu amor, por sua misericórdia, como diz no capítulo 1, por seus olhos de amor, de graça e misericórdia, que conhece o meu e o seu coração. O texto de Apocalipse capítulo 4 nos leva a algumas aplicações práticas nessa noite. Em primeiro lugar, quando contemplamos a glória de Deus, quando enxergamos pelos olhos da fé a glória de Deus, reconhecemos que Deus ele é santo, reconhecemos a santidade de Deus, e diz a Escritura Sagrada em Apocalipse capítulo 4, que a aparência gloriosa de Deus é como a aparência de jaspe, nos chama a refletir a pureza de Deus em nossas vidas, buscando cada dia mais, olhando para Jesus, ser como o Filho de Deus. Eu te pergunto nessa noite, o fato de você ouvir sobre Jesus tem levado você a tomar uma atitude em sua vida e dizer:
eu quero andar com Jesus e ter uma vida transformada? A pergunta que eu faço para você nessa noite. Quem sabe você tenha ouvido falar de Jesus, mas ainda precisa tomar uma atitude de fé, sabendo que Jesus, Ele é o Filho de Deus, santo. Ele exige de cada um de nós mentes transformadas, palavras transformadas, comportamento transformado, vida renovada de dentro para fora, porque somente aquele que irá se encontrar com Deus em sua glória, diante da sua majestade, quando Ele voltar, somente será aqueles que têm reconhecido que são pecadores e que precisam da graça do Senhor Jesus Cristo para serem transformados, imagem e semelhança do Filho de Deus, serem transformados de pecadores para pecadores remidos, restaurados, santos segundo a operação do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, olhando para a majestade de Deus, para a glória de Deus, para a santidade de Deus, olhando para o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, devemos reconhecer o seu amor sacrificial. E o Sardônio nos lembra do amor profundo, sacrificial de Deus, especialmente demonstrado por Jesus Cristo. Devemos então viver com gratidão, imitando esse amor em nossos relacionamentos. O que o nosso mundo, o que as famílias aqui em Riacho das Almas mais precisam é de misericórdia. O que mais precisa é de um olhar de misericórdia. O que mais precisam nossas famílias é de um olhar bondoso, compassivo, um olhar de graça, um olhar perdoador, olhando somente para Jesus, em que encontramos perdão para perdoar o outro. Mas em terceiro lugar, olhando para a santidade de Deus, para o amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo, encontramos esperança e poderosas promessas. É interessante que o arco de Deus, o arco-íris, ao redor do trono, nos garante que Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas. A Bíblia diz que passam os céus, passam a terra, passam as estações, as eras, mas somente uma coisa permanece para sempre: a palavra de Deus, as promessas de Deus. Por isso que o arco-íris, ele representa que Deus não falha, que Deus, ele cumpre suas promessas e que Ele está comprometido em restaurar em Cristo a minha e a sua vida, se você crê em suas promessas. Diante dessas verdades, o que podemos fazer se não reconhecer a majestade de Deus, reconhecer toda a sua bondade, reconhecer toda a sua misericórdia revelada em Jesus e correr ao encontro do Senhor Jesus para sermos restaurados? A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, Salmo 24, verso 1, a Bíblia vai dizer que toda a terra pertence a Deus, toda a terra pertence a Deus. Se tudo que existe, a criação, aquilo que enxergamos, que nossa mão pode tocar, pertence a Deus, um dia Deus retornará, viu, Amara? Um dia Deus retornará para julgar toda a terra, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e irá ao encontro de todo crente, de todo homem, para encontrar corações
transformados ou corações desobedientes. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele voltará em majestade, em grande glória, voltará na multidão dos anjos, todo olho verá, mas voltará para julgar toda a terra. Todos os imperadores serão colocados aos pés do verdadeiro Rei dos Reis. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é urgente. Hoje, agora, para uma tomada de decisão, eu preciso acertar a minha vida com Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu preciso ir até o seu encontro, entregar a minha vida, a minha mente, meu coração, para que Ele faça um milagre. E para cada crente, o compromisso de seguir a Jesus, olhando para Jesus e se deixar ser transformado por sua imagem e semelhança. Por que falo isso? Porque é uma promessa. Em João capítulo 14, a Bíblia diz: não tenha medo em seu coração. O texto diz que Jesus ele foi aos céus, e se ele foi preparar aposentos para todo crente em sua obra, em sua vida, em seu sacrifício, e ele diz que voltará, porque aonde Jesus estiver, Ele deseja levar todo crente em sua obra, em sua vida e em seu sacrifício. Por isso que é importantíssimo, ainda enquanto vida, reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Porque para a morada eterna de Deus, subirá somente aqueles que têm deixado o Espírito Santo fazer transformação necessária em seus corações. Que você reflita nessas palavras, no poder do Espírito Santo, ouvindo a sua voz, não endureça o seu coração para uma tomada de fé. E a cada crente vivendo um testemunho da glória de Deus em sua vida.